Boa tarde, doutores e doutoras. Vão entrando aí para o nosso Conexão ao Meio-Dia desta quarta-feira. Vão entrando aí para o nosso bate-papo nesse horário do almoço. Enquanto você almoça, você está aqui comigo para que a gente possa falar sobre assuntos de muita importância para a sua advocacia. Você que é um advogado experiente, com mais de 10 anos de profissão e que está querendo crescer ainda mais o seu escritório, quer sair da estagnação, quer prospectar melhores clientes, está cansado daquele cliente que chega até você, chega até o escritório e que não valoriza tudo que você entrega, não valoriza todos os seus anos de estudo, todos os seus anos de capacitação. Você que quer alavancar ainda mais o seu escritório, quer aumentar o seu faturamento, quer melhorar a sua carteira de clientes, que está cansado de só viver de indicação, vem aqui para esse Conexão ao Meio-Dia desta quarta-feira, porque hoje eu separei um assunto muito especial para falar aqui com você. Vamos falar sobre como que você pode fechar contratos com clientes melhores. Então vai entrando aí, pessoal, vai pegando o seu papel, a sua caneta, o seu lápis, o seu caderno, para que você possa começar aqui a fazer as suas anotações. E conforme você vai chegando aí, coloca aqui para mim da onde que você está me assistindo, como que tem sido aqui esse programa para você, o Conexão Legal, o Conexão ao Meio-Dia, que acontece toda terça e quarta-feira, o que você tem aproveitado aqui desse programa, se você já tem colocado coisas em práticas e quais têm sido os seus resultados aí na advocacia. Vai colocando aí para mim enquanto eu tomo uma água. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, quem chegou aqui agora no meu canal, toda terça e quarta-feira, ao meio-dia, eu estou aqui para falar com vocês sobre assuntos de muita relevância para você, advogado e advogada, dono de escritório de advocacia, que quer aumentar os resultados do seu escritório. A gente fala aqui sobre mentalidade de negócios, sobre posicionamento de autoridade, sobre estratégias de marketing, processos de vendas, planejamento estratégico para que seu escritório cresça cada vez mais. Então, toda terça e quarta-feira eu escolho um tema dentro desses 4 pilares e sempre trago aqui para conversar com vocês, meus colegas e minhas colegas. Então, vamos lá, gente. Eu separei aqui esse tema, até porque deu uma engasgada aqui, peraí. Eu diariamente converso com muitos advogados e as reclamações são praticamente as mesmas. São reclamações de clientes que chegam, que não valorizam o trabalho, que nivelam para baixo, né, o valor dos honorários, que querem pagar pouco, que fazem feira de honorários ou dificuldades em prospectar novos clientes. Se você não assistiu o nosso programa de ontem, eu falei sobre 4 formas de você aumentar o faturamento na sua advocacia. Então assiste o programa de ontem porque ele vai conectar com o programa de hoje, que é como que você pode fechar contratos com clientes melhores, que é outra grande dor do nosso mercado. Então vamos lá, gente, papel e caneta na sua mão, para que a gente possa começar aqui o nosso conteúdo de hoje. Tudo bem, pessoal, que vai chegando aí, coloca para mim da onde que você está me assistindo, como que tem sido para você aqui essa experiência, você que já me segue há um tempo, que tem aqui acompanhado o programa Conexão ao Meio-Dia. Conta pra mim aqui quais têm sido os seus maiores aprendizados nesse programa que a gente tem tido aqui toda terça e quarta-feira, nesse horário de meio-dia. Eu quero saber a sua opinião, quero saber como que tem sido aqui pra você e da onde que você tá me assistindo. Coloca aí, pessoal. Então vamos começar aqui, gente. Como que você pode atrair clientes mais qualificados para fechar contratos, né? Eu sei que você já se dedicou aí muitos anos, alguns aí fazem inclusive mestrado, fazem doutorado, ou já fizeram mestrado, já têm doutorado, fazem cursos de especialização, já tem anos de prática, de experiência, muitos resultados entregues, né, para os clientes que geralmente já contrataram ou contratam os seus serviços, que têm experiência com você.
E eu sei que é muito frustrante chegar num momento da sua carreira, da sua advocacia, em que você tem tanta bagagem, você tem tanto conhecimento técnico, você tem tantas especializações e ainda se deparar com clientes que não veem valor no seu trabalho, que não querem pagar pelos seus serviços, porque tem aí uma concorrência enorme, parece que o mercado está saturado, tem muitos advogados no mercado, a gente hoje está com mais de 1.500.000 advogados no mercado, e aí você sente que você está sendo engolido por uma concorrência desqualificada, e em razão disso, né, o resto da sociedade, os clientes que chegam não conseguem enxergar o seu diferencial. Mas por que será que eles não conseguem enxergar o seu diferencial? Então vamos falar aqui sobre isso. Bom, primeira coisa, gente, se você quer prospectar clientes melhores, se os clientes que têm chegado até você não são clientes que valorizam o seu trabalho, que enxergam o valor naquilo que você entrega, primeira coisa que você precisa fazer é entender quem é o cliente que você quer atrair, quem é o seu público-alvo. O que eu mais vejo é a maioria dos advogados, eles trabalham com uma prospecção de clientes. Primeiro, a maioria trabalha com uma prospecção de clientes passiva. O que é uma prospecção de clientes passiva? Em que você espera a indicação chegar. Quando você espera a indicação chegar, você não tem como controlar quem vem e você não tem como controlar nem quando vem, né? Então você está simplesmente ali sentado de forma passiva, esperando o cliente chegar até você, cair no seu colo por uma indicação. Então você não consegue controlar a qualidade desse cliente, quem vem até você e quando ele vem. Então, para que você comece a ter esse controle até nos clientes que vêm por indicação, você precisa fazer um exercício aí interno do seu escritório, do seu negócio, do seu modelo de negócios. E que é um exercício assim fundamental para que você mude, tá, a qualidade de clientes que vêm até você, que é quem é o meu público-alvo. Quem é o cliente que eu quero atrair? Como ele é? Aqui a gente tem aqui um espectador assistindo falando que a concorrência não é desqualificada. Tem advogado que cobra 10 mil para entrar com uma ação que não chega a 15 mil. Eu digo desqualificada de preparo. Cobrar, cada um cobra quanto quer, né? Mas a gente tem aí muitos profissionais no mercado e a gente sabe que a qualificação também tá a desejar. Isso não só na advocacia, mas em todos os mercados. A qualificação tá deixando muito a desejar. Então vamos lá, gente. Público-alvo, né? Então, se você não sabe para quem você quer vender os seus serviços, quem é o seu cliente ideal, você aceita qualquer pessoa. Você nem se posiciona para esse público-alvo específico. Inclusive, os seus próprios clientes não sabem nem quem é o teu público-alvo, porque você não deixa isso claro. Não tem essa clareza para ninguém, nem para você, de para quem é o seu trabalho. Então, é muito importante que você entenda para quem é o seu trabalho, quem é o cliente ideal que você quer ter no seu escritório. E a partir disso, você comece a entender os comportamentos desse cliente. Como que esse cliente ideal que eu quero, como que ele se comporta, quais são as preferências dele, quais são as preferências de atendimento, de gosto, como que ele pensa, o que que ele valoriza. Quando ele contrata um serviço como o meu, o que que é importante para ele? Você vê, ontem eu estava atendendo um cliente meu de mentoria e a gente fez numa das nossas sessões esse exercício de clareza, né, do público-alvo dele. Embora ele já tenha aí um público segmentado da sociedade que ele atenda, ele não tinha feito até então esse exercício. E aí ficou muito claro, né, o público-alvo dele é um público-alvo muito seleto. Ele advoga para uma parcela da sociedade, classe altíssima. E esse público-alvo, só para vocês entenderem, eles têm uma peculiaridade quando eles contratam qualquer tipo de serviço. Eles pagam alto, eles pagam bem, mas eles querem ter tudo resolvido para eles, né? E eles querem poder ter acesso ao profissional a hora que eles quiserem.
Se eles estão te pagando muito bem, eles querem ter acesso a você a hora que eles quiserem ter acesso. É um serviço muito personalizado, tá? E de muita proximidade. Então ele estava me contando um exemplo que no final de semana ele estava viajando, estava descansando, estava a lazer, e um determinado cliente entrou em contato com ele no sábado à noite. E ele atendeu. Ele estava jantando, inclusive a pessoa que estava com ele disse: nossa, mas você vai atender um cliente agora? Ele: vou. Porque o meu tipo de cliente, ele quer ter acesso comigo em qualquer horário. A não ser que eu realmente esteja numa situação que eu não consiga falar com ele, eu sempre atendo e pergunto se é urgente, se eu posso retornar para ele depois, porque eu tô, às vezes, numa festa, tá numa situação que ele não consegue falar com o cliente. Mas ele atende o cliente, e é ele que atende o cliente, porque esse cliente, ele quer ter acesso direto e ele quer ter acesso em qualquer horário. Mas olha aqui, gente, reparem, é um cliente que paga muito caro para ter acesso a ele, para ter os serviços dele. Não se incomoda de pagar caro, mas ele tem essa peculiaridade. Ele quer ter acesso a você em qualquer horário, a hora que ele quiser. Então você precisa entender quem é o teu público-alvo e quais são, o que ele valoriza na prestação de serviço que você presta, no tipo de serviço que você quer prestar. O que ele valoriza, o que ele quer ver resolvido, como que tem que ser a entrega do seu trabalho para ele, para que então você consiga pensar, né, numa estratégia de comunicação e de posicionamento para essa pessoa. Quando você não tem essa clareza de quem é o teu cliente ideal, você não consegue nem se posicionar para ele, nem traçar, né, uma metodologia de entrega, de qualificação, de diferenciação para que esse cliente venha mais até você. Então você tem que fazer esse exercício. E como eu falei outro dia aqui, quem é o cliente ideal que você tem que pensar? Se você já tem clientes, pensa no seguinte: quem são meus 3 melhores clientes? Quem são os 3 melhores clientes aqui do meu escritório que eu gosto de atender, que me paga muito bem, que é adimplente, que me paga em dia, tá? Que é muito tranquilo, é um cliente estrela. O que é um cliente estrela? Cliente estrela é aquele que te paga muito bem, é aquele que gosta do seu trabalho, valoriza o seu trabalho, paga em dia, tá? Que você gosta de atendê-lo e ele tem uma necessidade que você resolve para ele. Então ele confia em você. Esse é o cliente ideal. Então você faça esse exercício. Pega aí no seu escritório, se você tem 3 clientes assim, e faça um estudo sobre eles. Como que esses meus clientes se comportam? O que eles pensam? Né? O que eles valorizam? O que no meu serviço eles valorizam? Como que é o relacionamento que eu tenho com eles, que eles valorizam muito? Quais são os comportamentos deles, aonde que eles frequentam, aonde eles vão, tá? Qual é o potencial financeiro deles? Então você tem que entender tudo sobre esse cliente específico, que é o teu cliente ideal. Ou 3, ou um cliente ideal que você tenha. É importante você fazer esse teste, para que você deixe de ser aquele advogado que atira para todos os lados. Uma coisa que eu falo muito aqui: quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E aí você acaba querendo vender para todo mundo, sair dando tiro de metralhadora para todos os lados, com uma falsa crença de que quanto mais clientes você tiver de qualquer tipo, melhor para você, porque você não perde negócios e assim você faz dinheiro. Lê de engano. Você precisa analisar se todo o esforço que você tem feito para atender esses clientes que chegam, para fazer toda uma estratégia de atração de clientes, prospecção de clientes, está sendo proporcional aos resultados financeiros que você está tendo no seu escritório. Porque às vezes você pode estar aí na sua carteira com uma quantidade de clientes, mas que te dão muito trabalho, que te exigem muito. Mas no final das contas, o resultado financeiro que você tem desses clientes não está sendo proporcional a todo o esforço que você faz. É a regra de Pareto. Anota também isso, a regra de Pareto. Você faz 80% de esforço, muito esforço, para 20% de resultado, tá errado a equação. A regra de Pareto é ao contrário. É quando você faz 20% de esforço
para 80% do seu resultado. Então, se 20%, se os seus clientes, a maioria, te dá muito trabalho, é muito esforço, para um resultado minguadinho, você tá com uma carteira de clientes ruim. E aí é outra coisa que você precisa analisar, a tua carteira atual de clientes. Quem são os seus clientes? Quantos clientes estrela você tem? E quantos clientes abacaxi? O que é o cliente abacaxi? O cliente abacaxi é que ele te dá muito trabalho. Ele não te paga bem. Ele, inclusive, é inadimplente. Ele te exige muito. Ele tá toda hora reclamando. Ele tá toda hora querendo falar com você, te exigindo, querendo um monte de demanda, mas não paga. Não quer te pagar. Inclusive, quer incluir no valor que você cobra outras coisas extras que você faz. E se você vai tentar cobrar, aí vem daquela reclamazinha, nossa, mas você não consegue colocar isso aí na conta? Eu já te pago todo mês. Então, assim, esse é o cliente abacaxi. Será que você tem mais clientes abacaxi do que clientes estrela? Se você quer mais clientes estrela, tá na hora de você entender quem é esse cliente que você quer atrair e realmente conhecê-lo muito bem, para que você possa traçar estratégias para atrair mais dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa analisar é a sua concorrência. Quem são os seus concorrentes atuais? Veja 3 concorrentes atuais. E quem são esses concorrentes? Esses concorrentes são outros advogados, outros profissionais que estão hoje atendendo esse cliente que você quer. O cliente estrela. O cliente ideal que você quer atrair no seu escritório. Quem são hoje 3 concorrentes seus, 3 top concorrentes que hoje tem na carteira deles mais do cliente ideal que você quer ter? É importante você analisar a sua concorrência. Enquanto você não analisa a concorrência, você também não tem clareza de como se diferenciar. E para você poder atrair desse cliente estrela, você precisa se diferenciar e não ser igual à sua concorrência. Porque se sua concorrência, eles hoje têm uma fatia maior do mercado, se eles têm um marketing melhor, se eles têm um posicionamento melhor, para que você possa sobressair aos seus concorrentes, você precisa, primeiro, ter clareza de quem eles são, o que eles estão fazendo, para que então você busque os seus diferenciais competitivos e não seja igual à sua concorrência. Você se destaque. Então é importante você analisar. Coloca aí no seu papel. Quem são os meus 3 concorrentes que hoje estão melhores posicionados do que eu e eles têm na sua carteira mais clientes estrelas do que eu. Eles atendem o cliente que eu quero atender. Coloca aí, toma uma água. Tá fazendo sentido, gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês? Vocês estão anotando? Você está anotando, gente? Ah, muito bom, Marcela, anotando tudo. Tá fazendo sentido pra você? Aqui tem uma pessoa falando. Então, eu não sei como é que é o seu nome, Gedaías. Isso aí vai depender muito, eu não sei como é que é o mercado de Brasília, mas do modelo de negócios daquele advogado. Tem advogado que o modelo de negócios, e aí vem esse advogado que ele já entendeu quem é o público-alvo dele, quais são os serviços que ele vende, para quem ele quer vender, e aí ele estabelece realmente um teto. Então eu não sei como é que tá o mercado de Brasília, se tá tão elevado a esse ponto de não ter advogados que peguem casos por menos de R$5.000. Mas é importante analisar, talvez, em quais escritórios você tem buscado, né? Porque vai muito do modelo de negócio do escritório de advocacia. Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui da concorrência. E aí você vai analisar a sua concorrência. Quais são as forças, os pontos fortes da sua concorrência, gente?
Não tenha medo de analisar sua concorrência, analise tudo. Posicionamento na rede social, se eles têm, site, estrutura do escritório, tamanho de equipe, reputação no mercado, nome, né, que está dentro da reputação no mercado, expertise, tempo de experiência. Analisem isso tudo. Quais são as forças dos seus concorrentes? Você precisa olhar o que meus concorrentes têm de força, que eles se destacam, né? O posicionamento deles é melhor, o branding deles é melhor, tem mais tempo de advocacia, tem mais reputação no mercado, são reconhecidos pelos clientes, têm cases de sucesso, são conhecidos na mídia. Quais são as forças? Analisa isso. Depois você vai analisar as fraquezas. Quais são os pontos fracos? Aquilo deles que eu não gosto e que, assim, eu não traria para mim, né? Ou que eu vejo que eles não têm uma reputação boa no mercado em razão disso. Ou a fraqueza é porque tem um escritório muito grande, atendem muitas pessoas, não conseguem dar um serviço mais personalizado, com mais atenção. Analisem as fraquezas dos seus concorrentes. E depois que você analisar os pontos fortes da sua concorrência e as fraquezas da sua concorrência, você vai olhar para você. Você vai olhar para o seu escritório, para você profissional, para todas as suas forças. Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de muito bom? E aí é um exercício que você precisa realmente, às vezes, até perguntar. Busque até nem fazer sozinho esse exercício. Porque você sabe que muitas vezes a gente não consegue ver as nossas próprias forças. A gente tem uma tendência muito maior a olhar para as nossas fraquezas, a supervalorizar as nossas fraquezas, os nossos defeitos, do que olhar para as nossas forças. E isso acaba nos prejudicando, porque a gente fica tanto tempo ali preso e lamuriando em razão das nossas fraquezas, que a gente não olha os nossos pontos fortes. O que eu sou boa? Porque são os nossos pontos fortes que nos destacam. A gente perde tanto tempo tentando corrigir as fraquezas que a gente esquece de olhar para os pontos fortes, porque são eles que nos destacam. E todo mundo tem pontos fortes, que são únicos. Você pode tornar os seus pontos fortes únicos. Então, como a gente tem uma tendência de não conseguir enxergar os nossos pontos fortes, vai ser importante você perguntar. Pergunte para os seus melhores clientes o que faz eles, o que fez eles te contratar, o que eles mais gostam do seu serviço. Pergunte para as pessoas que trabalham com você ou com as pessoas que te conhecem mais proximamente e peça para que essas pessoas sejam sinceras. O que você mais gosta no meu serviço? O que você mais gosta em mim? E você vai se surpreender com muitas respostas. Coisas que talvez você não valorizava. Você, mas isso é um ponto forte? Ou isso eu nem valorizava em mim porque eu achava que era comum, era normal. Então você vai se surpreender. Faça essa pesquisa. Quais são os seus pontos fortes? Você vê, eu tenho um ponto forte que para mim, durante muitos anos, eu não conseguia perceber que era um ponto forte. Que é a minha comunicação, a minha habilidade de comunicação. Como que eu desenvolvi minha habilidade de comunicação? É claro que ao longo dos anos eu lapidei a minha habilidade de comunicação, mas eu já tinha uma habilidade de comunicação nata, mas eu não percebia. Então, desde criança, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei de me comunicar. Então, eu escrevia, quando eu era criança, eu escrevia para os meus pais poemas, eu escrevia peças de teatro, e eu fazia os meus irmãos apresentarem as peças de teatro para os meus pais. Eu escrevia discursos, então quando era aniversário do meu pai ou da minha mãe, ou era uma data comemorativa, eu gostava de subir em cima da mesa. Ou seja, desde pequena, sempre gostei de um palco, né, de um holofote.
eu subia em cima da mesa e gostava de falar. Quando eu era criança, na sala de aula, sempre que a gente tinha um trabalho em grupo para fazer, enquanto as outras crianças se sentiam envergonhadas de ir para frente da turma apresentar o trabalho, era eu que me voluntariava para ir lá na frente apresentar o trabalho. Então eu sempre gostei de me comunicar e o fato de estar na frente de pessoas não era algo que me deixava envergonhada. Só que eu nunca percebi essa força. Eu só fui perceber essa força quando eu fui fazer um trabalho de mentoria. Olha a importância do trabalho de mentoria, porque coisas que a gente não faz normalmente, num trabalho de mentoria você é forçado a fazer um trabalho de autoconhecimento. Nem anos de análise nunca me fez perceber essa minha força da comunicação. Tanto que quando eu ainda era advogada, eu advogava, para mim era normal fazer audiência, fazer sustentação, era algo da profissão. Eu não via que era algo que eu tinha nato. E, inclusive, se eu tivesse essa consciência lá atrás, quando eu ainda advogava, eu com certeza teria lá atrás lapidado mais e teria me tornado uma excelente advogada de sustentação oral, de fazer apresentações. E tanto que durante muitos anos na minha advocacia, eu esqueci dessa minha habilidade. Eu fiquei muito no operacional, muito dentro do escritório, e eu não via isso como uma habilidade para eu treinar e destacar. Embora muita gente falasse que eu me comunicava muito bem, que eu sempre fui muito assertiva em reuniões, sempre que tinha que ir despachar com o juiz, fazer sustentação oral, apresentar memoriais, sempre pediam para eu ir. Mas eu nunca percebia que isso era em razão de uma força que eu tinha. Eu só fui perceber que eu tinha essa força quando eu fui fazer um trabalho de mentoria, e aí em razão do trabalho eu precisei fazer esse exercício que eu estou pedindo para vocês fazerem agora. E como é que eu fui perceber que eu tinha essa habilidade? Quando eu comecei a perguntar para as pessoas quais eram as minhas forças. E muitas pessoas falavam da minha comunicação clara, da minha comunicação que passava confiança, de que passava segurança, de que eu era uma pessoa persuasiva, de que eu era uma pessoa que comunicava com clareza. E aí aquilo foi me fazendo olhar para trás, para o meu passado, e lembrar que desde criança eu sempre gostei de me comunicar. O que eu fiz a partir disso, gente? Quando eu tomei consciência da minha habilidade de comunicação, eu melhorei essa habilidade de comunicação, eu lapidei essa habilidade de comunicação. Não pensem que eu fiquei, eu sou muito boa, sou talentosa e fica assim mesmo. Não, a primeira coisa que eu fiz fui fazer um curso de oratória. Não porque eu precisava, mas porque eu queria melhorar a minha habilidade de comunicação. Eu queria lapidar a minha habilidade de comunicação. Por quê? Porque eu já tinha como objetivo para a minha estratégia de posicionamento de imagem, gravar vídeos, fazer lives, fazer palestras, dar treinamentos. Então, o que eu precisava? Eu precisava melhorar a minha comunicação para que ela se tornasse cada vez mais assertiva, mais persuasiva, mais clara, mais objetiva. Então, eu busquei, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi buscar um curso de oratória. Foi uma coisa muito personalizada, eu nem entrei na turma, eu contratei mesmo a professora de oratória, que eu indico ela lá em Lavaitraub. Para quem é do Rio de Janeiro, ela é a dona do Clube da Fala, se eu não me engano, acho que ela também dá aulas online, excelente professora de oratória. Ela foi a minha coach de oratória, eu contratei ela, fiz um trabalho personalizado comigo para lapidar a minha habilidade de comunicação. Então, com isso, eu comecei a ter mais como é que eu vou dizer pra vocês? Mais tranquilidade para esse mundo digital, que é muito novo pra gente, né? De estar na frente de uma câmera, de um celular principalmente, de não ver as pessoas. Eu vejo o nomezinho de vocês, mas eu não vejo vocês. E isso me incomoda, eu não ver a audiência, né? Então eu tive que me acostumar a falar para uma câmera de um celular, gravar vídeos, dar palestras. Então isso tudo eu fui buscando para lapidar. Então eu quero que vocês façam esse mesmo exercício. Quais são as suas forças? O que você tem aí de pontos fortes? Mas também olhe por outro lado e busque quais são as suas fraquezas. O que você ainda não é muito bom em fazer? E que isso prejudica o seu crescimento, prejudica o crescimento do seu escritório. Vou dar um exemplo: procrastinação.
Você pode sofrer aí com a fraqueza da procrastinação, de sempre deixar para depois, de empurrar com a barriga o início dos seus projetos. Ou você talvez seja aquele tipo de pessoa que começa a fazer algo, aí você encontra algum obstáculo, você deixa para depois, você nunca termina aquilo que você começa. Então isso é um ponto a ser melhorado. Ou você vai olhar que as suas fraquezas também aí no seu escritório é a sua falta de posicionamento digital, é a sua falta de estratégias de marketing para que você possa atrair esses clientes melhores que você colocou aí, porque toda a sua estratégia hoje de prospecção está somente por indicação. Você hoje ainda está atuando na forma passiva de prospecção de clientes. Então você percebeu, os meus concorrentes, eles se posicionam, eles têm marketing, eles estão nas redes sociais, eles têm um bom site, o dono do escritório, o meu concorrente, ele se coloca, ele aparece. Então, você não faz nada disso, você tem como fraqueza a falta de posicionamento digital, você tem como fraqueza a falta de estratégias de marketing, você tem como fraqueza não ter um bom site, você tem como fraqueza a falta de um planejamento estratégico para levar o seu escritório rumo ao crescimento. Você não sabe nem analisar quem são seus clientes bons, quem são seus clientes ruins. Então te faltam também ferramentas de empresa, né, de business, para que você possa aplicar no seu escritório e crescer, mudar a realidade que você tem hoje. Então essas são algumas fraquezas que você pode perceber no seu negócio atual e que elas estão travando o crescimento do seu escritório. Então coloca aí, seja muito sincero com você mesmo, é muito importante. E a partir desse momento que você for observar quais são seus pontos fortes e quais são as suas fraquezas, o que você vai fazer? Dentre esses pontos fortes, você vai elencar 3 que serão os seus diferenciais. Quais serão aqui os meus elementos de diferenciação, tendo em vista aquilo que seus clientes mais valorizam em você? Então, se os seus clientes responderam, os seus 3 melhores clientes, que o que eles mais valorizam em você é a sua personalização, né? O seu serviço mais customizado, a sua acessibilidade, como é o caso do meu mentorado, do meu cliente, desse advogado que eu atendo, em que o cliente dele valoriza, poder ligar para ele no sábado à noite e ele atender. Isso é o que o cliente dele mais valoriza. Ele não pode deixar isso de lado. Então, você vai elencar quais são os meus 3 elementos de diferenciação que eu vou usá-los para destacar o meu diferencial competitivo nesse mercado, da minha concorrência, para atrair mais desses clientes ideais que eu quero. Agora, não feche os olhos para as suas fraquezas. Porque as suas fraquezas, não esqueça, as suas fraquezas hoje estão travando o seu crescimento. Então, olhe as suas fraquezas e elenque 3 fraquezas que hoje você vai buscar desenvolvê-las, melhorá-las. Porque se você não melhorá-las, elas vão travar o seu crescimento. Então, seja posicionamento digital, seja procrastinação, seja falta de um planejamento estratégico para o crescimento do seu escritório, você precisa trabalhar isso, ter essa clareza. Quem não tem clareza, gente, não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí você não vai conseguir esse resultado que você quer, atrair clientes melhores. Quanto custa para você continuar atraindo clientes que não valorizam o seu trabalho? Vai por mim. Esse exercício é muito importante. Leve a sério a sua advocacia, leve a sério o seu escritório. Comece a tratar ele de forma profissional. E você vai começar a tratar ele de forma profissional fazendo isso que eu estou te falando. Entendendo para quem você quer atender, para quem você quer oferecer os seus serviços. Não tenha medo de perder mercado. Pelo contrário. Não queira mais ficar atendendo quem só te dá trabalho e não te paga bem. Porque isso tira o seu... Olha só, quanto tempo você perde atendendo um mau cliente. Quanta energia você perde
atendendo mal o cliente? Qual é o plano de ação? Não tô falando que você já vai sair dispensando todo mundo. Você precisa deles para manterem as suas contas. Mas o plano de ação é você, daqui em diante, mudar o seu posicionamento, mudar o seu direcionamento, começar a se direcionar com mais clareza, para que então você possa ir substituindo esses clientes ruins por clientes bons. Então, quanto mais você começa a atrair clientes melhores, você vai rescindindo os seus contratos com os clientes ruins. Não vai mais aceitando os clientes que não vão te trazer o retorno financeiro que você merece pelo excelente trabalho que você presta. Não é isso, Thalita? É isso mesmo. Então, elencou os seus elementos de diferenciação? Tá fazendo sentido o exercício aí pra vocês, gente? Então agora a gente vai para o quarto ponto que você precisa analisar para que você possa fechar contratos com melhores clientes. E depois que você analisou o seu público-alvo, a sua concorrência e os seus diferenciais, né, que são suas forças, as suas fraquezas, e elencou 3 elementos de diferenciação, você agora vai entender qual é a sua estratégia de posicionamento. Como que você vai se diferenciar, vai se posicionar para que você se destaque da sua concorrência. Porque o que eu tenho mais visto é advogado se posicionando tudo igual. Tudo igual. Sou advogado. Não tem diferenciação. Não tem diferencial. Por que o teu cliente deveria contratar você e não qualquer outro advogado que está aí também competindo com você? Você precisa ter clareza desses pontos anteriores que eu te passei, principalmente dos seus elementos de diferenciação, e aí se preparar para a guerra, porque é guerra. Como que é a guerra? Você vai ter que se posicionar. Quem não se posiciona perde mercado. Quem não se posiciona perde a guerra. Isso em tudo na vida, gente. Quem não se posiciona perde espaço. E se você não está se posicionando, você está perdendo espaço. Está perdendo espaço para concorrência. Está perdendo espaço para profissionais menos competentes que você, menos qualificados que você, e que estão aí se posicionando da forma deles, mas estão se posicionando. E você não se posiciona. Você ainda leva o velho modelo de advocacia, esperando o cliente chegar por indicação. E ainda cliente que vem de forma aleatória e que vem sem o mínimo de qualificação. Aí você fica atendendo um monte de cliente desqualificado, achando que a advocacia é isso, só vem cliente ruim. Eu ainda tenho que ficar aqui rebolando para conseguir fechar um contrato. Então o quarto aqui é a sua estratégia de posicionamento. Quando a gente se posiciona, quando a gente tem clareza do nosso posicionamento, de começar a se posicionar para o público certo, você começa a ser visto pelo público certo. Você começa a atrair mais do público certo. E o que é o público certo? Quando o público certo vem, ele já está mais consciente do que ele quer resolver de problema. Ele já tem mais consciência. Ele já está num estágio de consciência de contratação mais elevado. Porque o cliente ideal é aquele que já tem maior consciência de que ele quer te contratar, de que ele precisa do seu serviço. E ele já tem prioridade em querer te contratar. E ele quer um profissional como você, porque você está posicionado para ele. Então, o preço acaba não sendo um problema. Se ele tem dinheiro para te contratar, não é o preço. E sim você conseguir destacar para ele os seus elementos de diferenciação, deixar ele se sentindo seguro quanto à sua contratação. A última coisa vai ser o preço. Praticamente não vai nem reclamar, você não vai precisar negociar nada. Mas para isso você precisa trabalhar as suas estratégias de posicionamento. Então vamos lá. Como que você vai trabalhar as suas estratégias de posicionamento? Primeiro, comunicação. Você tem que comunicar o teu posicionamento. A tua comunicação tá clara? O que é posicionamento, gente? Posicionamento é a percepção que você causa na mente das pessoas.
é um conceito que você consegue causar na mente das pessoas a seu respeito. É como que as pessoas falam de você, inclusive quando você não está presente. Isso você consegue quando o seu posicionamento está tão bom. Você tem posicionamento digital, você tem um site, você tem estratégias de marketing presenciais também. Você é uma pessoa que consegue propagar o seu nome, sabe? O seu nome é propagado, as pessoas falam de você. As pessoas falam, procura fulano de tal. Para esse tipo de problema, procura fulano de tal. É o melhor advogado, a melhor advogada que existe. Então as pessoas já estão propagando o seu nome, propagando o seu trabalho, sem você precisar vender. Isso é posicionamento. Só que você tem que construir esse posicionamento. Não adianta você ser muito bom, não adianta você ter muitos cursos de especialização. Você tem mestrado, você tem doutorado, você tem muita experiência, você tem muito conhecimento técnico. Você, para os clientes que você atende, você entrega um excelente trabalho. Se a maioria dos potenciais clientes que você poderia ter nem sabe que você existe. Então, para que eles possam saber que você existe, você precisa construir um posicionamento. E isso começa com a comunicação. Como que você está comunicando os seus diferenciais? Eles estão claros? Quando um cliente entra no seu site, lá comunica bem qual é o seu diferencial da advocacia, como que é o seu modelo de escritório, como que as coisas acontecem no seu escritório, qual é o seu DNA, qual é o seu propósito como advogada, o que ele pode esperar antes de ter um contato com você. O site já diz muito sobre quem você é, porque ele é a vitrine do seu escritório. Quando uma pessoa entra na sua rede social, como que ela tá? O que ela comunica? Você compraria você mesmo olhando a sua rede social? Você compraria os seus serviços olhando a sua rede social? A sua rede social comunica com clareza quem você realmente é, qual é o seu potencial como profissional, toda a sua qualificação, todos os resultados que você é capaz de entregar, o nível de profissional que você é, para quem é o seu serviço. Tá claro lá na sua rede social? O teu posicionamento, a comunicação do teu posicionamento tá clara na sua rede social? Quando você atende um cliente que ele chega, vai fazer uma reunião com você, a forma como você apresenta ali, conduz a reunião com ele, a tua comunicação, ela é uma comunicação clara? Ela é uma comunicação assertiva? Você passa segurança na sua comunicação? Você passa autoconfiança na sua comunicação? O cliente, ele realmente sente credibilidade em você? Ou você fica com medo, você fica logo querendo entender o problema do cliente, apresenta logo uma proposta de honorários sem um mínimo de apresentação para impressionar o cliente, e ele sai com a ideia de que há mais um advogado? Então, quem você está sendo na sua comunicação? Ela está coerente? Então, o posicionamento a gente constrói por meio de quatro pilares da comunicação. E um deles é o oral. A forma como você fala. A forma como você transmite a mensagem e a forma como o seu interlocutor, a pessoa para quem é a sua mensagem, interpreta aquilo que você fala. O que você diz e para quem você diz. Então não adianta vir para a rede social ficar dando diquinha de conteúdo. Porque o cliente que você quer atrair, o cliente que vai te pagar bem, ele não está atrás de diquinha de conteúdo. Ele quer um advogado diferenciado. Diquinha de conteúdo está todo mundo fazendo. A sua comunicação tem que ser uma comunicação intencional, estratégica. O teu posicionamento, a tua imagem. A tua imagem. Aí vem uma outra forma de comunicação, que é a segunda forma de comunicação, que é a simbólica. O que é a comunicação simbólica? É todo o teu branding. Que é o branding do seu escritório, a sua logomarca. Advogados não dão valor nem à construção da logo. Fazem qualquer freelancer, faz a logo aí. Não pensam nem na cor. Quando eu vou fazer um trabalho de mentoria com os meus mentorados, eu pergunto, por que você escolheu essas cores para o seu escritório? Não sei. Escolhi. E aí a gente faz todo um trabalho de mentoria, todo um trabalho de posicionamento, e aí ele percebe que o site dele, as cores do branding dele, as cores da marca dele não tem nada a ver com o posicionamento que ele quer passar.
com a mensagem que ele quer passar para o cliente, nada a ver, tem que fazer tudo de novo. Aí a gente contrata um profissional para fazer tudo para ele. Mas depois de um trabalho que ele entendeu, ele agora tem clareza de como ele quer se posicionar, da mensagem que ele quer passar. Aí ele vai e refaz o branding, refaz a logo, escolhe as cores da marca realmente com maior clareza da mensagem, porque as cores comunicam. As cores comunicam mensagens subliminares na mente da pessoa. Imagina se eu tivesse aqui fazendo a live com vocês de camiseta. De camiseta com rabo de cavalo ou com uma roupa de academia. Acabei de chegar da academia e eu tô aqui falando com vocês. Que imagem eu ia passar? Eu ia passar uma imagem de credibilidade, de que eu sou uma advogada, que eu sou uma advogada que trabalha como estrategista de marketing, desenvolvimento de negócios para advogados, que eu ajudo muitos advogados a aumentarem os resultados do seu escritório, a aumentarem o seu faturamento, a se posicionarem com autoridade. Se nem eu apareço aqui como uma autoridade, eu passaria essa imagem? Não. Agora, imagina se a minha profissão fosse outra, se eu trabalhasse com justamente mulheres que querem entrar em forma física. Se eu apareço aqui de top, de academia, com roupa de ginástica, fazendo uma live para esse tipo de público, a comunicação tá coerente. Inclusive a minha roupa tá coerente para esse tipo de público, mas não para o público que eu falo. Então tem que ter coerência. Tem que ter coerência. E se você não tem coerência, você passa a comunicação errada. Eu vejo muita gente que não tem coerência. Quer passar uma percepção, mas vem com uma imagem completamente distorcida, completamente errada. Então a forma como você também aparece vestida numa reunião, para receber o seu cliente, tanto na sua rede social, como no seu escritório, fotos profissionais suas são importantes, da sua equipe. Se você tem uma equipe, mostrar a sua equipe, mostrar o interior do seu escritório, se você tem um escritório físico. Tem cliente que valoriza isso, porque ele quer ir até o escritório, para ele é elemento de diferenciação, traz para ele mais credibilidade. Então você tem que ter coerência com o público que você quer atrair. Se você não está coerente, você não vai atrair, você vai repelir o público que você quer atrair. Uma outra forma de comunicação, tá, é a linguagem corporal. São os seus gestos, a forma como você gesticula, o seu tom de voz. Você sabia que o tom de voz pode afugentar um cliente? Aí nisso você tem que entender de perfil comportamental. E eu não vou entrar aqui, porque isso aí já está dentro de venda. Você entender o perfil comportamental das pessoas, perfil comportamental de cliente, para saber como que você tem que modular o seu tom de voz na hora de se comunicar. Na hora de você gravar um vídeo, por exemplo, você tem que modular o seu tom de voz. Tem horas que você chama atenção, tem horas que você fala de uma forma mais pausada. Então tudo isso tem a ver com o teu posicionamento. Se você não está coerente com o seu posicionamento, você não vai atrair o público certo. Então tem que ter autoconhecimento para entender como você quer se posicionar, para então traçar uma estratégia de posicionamento. Entendeu a estratégia de posicionamento? Agora são as estratégias de marketing, são os seus canais de marketing. Em quais canais você vai aparecer? Para que então você possa propagar o seu posicionamento. O posicionamento, ele te torna mais conhecido, te dá visibilidade. E visibilidade para o público certo. Por isso que ter uma estratégia de posicionamento é importante. Para que você atraia o público certo. Se o teu posicionamento está errado, você vai atrair o público errado. Não interessa. Você pode estar aparecendo em todos os canais. O posicionamento está errado, você vai atrair o público errado. Então ter clareza, tá, de como você quer se posicionar para atrair o público que você deseja é importante. Aí depois definir os seus canais de prospecção de clientes. Aonde você vai aparecer? Quais são os canais que esse público que você quer atrair, que você fez lá no início da nossa live, que você anotou aí, que você, com base nos seus 3 melhores clientes, quais são os canais que esse público ele usa para se relacionar e contratar
profissionais como você. Porque tem determinados públicos-alvos que eles não contratam pela rede social. A estratégia de prospecção é outra. Eles não vão contratar. Você pode até ter a rede social. Aí a rede social ela vai atingir outros fins. É branding. É só posicionamento. Não vai ser para atração e prospecção de clientes. E tá tudo certo. Mas ainda assim, o teu posicionamento na rede social tem que estar muito bom. Tem que estar muito claro, muito assertivo, para que esse tipo de cliente, quando olhar a tua rede social, não causar nele uma aversão. Tem que ter muito cuidado para não passar a imagem de ser um blogueirinho, para não passar a imagem de ser um advogado de um nível abaixo daquilo que ele contrataria. Então, isso tudo tem que estar muito analisado com muito cuidado. Eu vou usar minha rede social, vou usar meus outros canais de internet para o branding, porque eu sei que esse meu tipo de cliente, ele não contrata por aqui, mas é branding. É branding não só para ele ver, mas também para eu ter oportunidades de negócios para outras coisas. Porque a rede social, a internet, ela te abre uma amplitude de oportunidades. Então, se você é um advogado que também quer poder estar em eventos, sendo chamado para dar palestras, porque palestras é uma outra forma de você prospectar clientes, isso também te dá visibilidade, é bom pro teu posicionamento, alavanca teu posicionamento. Falei para vocês, quando eu comecei, eu já queria palestra. Palestra é algo que te dá credibilidade, confiabilidade, credibilidade, aumenta, tá? A autoridade do teu nome. E outra coisa importante é você escolher uma determinada área de atuação. E dentro dessa área de atuação, um nicho. Não seja aquele advogado que quer fazer tudo. Se você tem um escritório que é full service e você tem outras pessoas que trabalham no seu escritório, você tem outros sócios, coloca cada um falando daquilo em que ele é o expert. Porque você vir para a rede social e falar de todos os assuntos do seu escritório, isso pelo contrário, fica ruim para sua credibilidade. Porque você vira uma defensoria pública, você vira uma clínica geral. Fala de tudo. Quem fala de tudo não é bom realmente em nada. Você é superficial em tudo, você é generalista. Então, se você tem um escritório que é full service, ou você tem um escritório que atua em outras áreas, pede para o seu sócio falar sobre a área que ele atua. Você vai falar sobre a sua. Porque quem vende mais é o sócio, quem vende mais é o advogado. Então você tem que aparecer, você tem que humanizar o teu perfil. Então fale sobre a área em que você é bom, que você é expert, porque o seu nome, o seu posicionamento, ele tem que ser construído naquilo que você é bom, que você é expert. Quanto mais autoridade você passar, quanto mais conhecimento sobre o assunto você passar, mais autoridade. E na mente do seu cliente, ele vai criando um conceito sobre você, de que você é o profissional ideal para ele contratar. Então, gente, passei aqui hoje na nossa conexão de hoje esses 4 pontos que você precisa trabalhar e analisar para que você possa fechar contratos com clientes melhores. O primeiro é o público-alvo, você entender quem é o teu cliente ideal, estudar esse cliente ideal. Segundo é você estudar a sua concorrência, elencar aí 3 concorrentes e estudá-los. Terceiro, você conhecer os seus elementos de diferenciação e destacá-los. Então, ter todo um planejamento de desenvolvimento, planejamento estratégico para destacar os seus elementos de diferenciação. E quarto, você ter uma estratégia de posicionamento do seu nome, da sua advocacia. Esses são 4 elementos muito importantes se você quer melhorar a qualidade de clientes que chegam até você. E eu venho ajudando os meus mentorados, eu ajudo os meus mentorados, os advogados que fazem mentoria comigo, a trabalhar esses pontos para que eles também possam se posicionar e se destacar no mercado. E se você está nesse momento que você não quer traçar esse caminho sozinho, você não sabe como fazer isso, você até entendeu tudo que eu falei aqui, mas você não sabe como fazer isso sozinho, e você quer um direcionamento de alguém que sabe o que está fazendo, de que sabe como te direcionar, alguém que tem resultados no seu próprio negócio, na vida dos seus mentorados. Se você quiser vir comigo, é só você ir lá no link da minha bio e preencher a ficha de aplicação. Você vai ter uma reunião de diagnóstico, ou comigo ou com alguém do meu time, um especialista do meu time. Nós vamos analisar o seu momento da advocacia, vamos fazer um diagnóstico do seu posicionamento.
ver o que realmente está travando o seu crescimento e te dar um plano, um direcionamento e ver aí qual dos meus programas de mentoria é o ideal para você, para te ajudar a atrair melhores clientes, se posicionar melhor nesse mercado, tá bem? Então, vai lá no link da minha bio, preencha a ficha de aplicação ou coloca aqui embaixo nos comentários eu quero, para que você possa receber no direct o link da ficha de aplicação, tá bom? Então, gente, toda terça e quarta-feira, tá? Terça-feira que vem estarei aqui novamente. E aí, o que eu quero de vocês, gente? Deixa aqui nos comentários. O que mais vocês querem que eu fale? Muito bom, né, Thalita? Ah, muito bom, Thalita. Vai lá no link da minha bio e coloca lá, tem lá a ficha de aplicação da consultoria gratuita. Preenche lá, Thalita, que eu já vou pedir pro pessoal dar uma olhadinha, tá? Para entrar em contato com você, tá bem? Muito bom, Thalita. Olha só, eu falo sobre esses 4 pilares, que inclusive são os pilares que eu trabalho nas minhas mentorias. Mentalidade de negócios, posicionamento de autoridade, estratégias de marketing e processo de vendas e planejamento estratégico. Esses são os 4 pilares que eu trabalho nas minhas mentorias, que eu sou especialista e que eu falo, que eu ajudo advogados a desenvolver. O que mais você gostaria de me ouvir falar aqui nesses nossos encontros de terça e quarta-feira? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu quero ouvir também você, quero ouvir as suas sugestões, quero entender o que você mais quer me ouvir falar aqui. Tudo bom, Magalhães? Magalhães é um dos mentorados lá da minha mentoria em grupo. E o lado bom dos meus mentorados, gente, é que eles estão comigo na mentoria, né? Que a gente tem os nossos encontros. Eles também estão lá no grupo de mentoria, falando lá, tirando as suas dúvidas, fazem parte da minha comunidade Advogado de Negócio e vêm aqui assistir as minhas lives. Ou seja, é bom isso, né? São pessoas que seguem a mentora até nas lives para estar sempre aprendendo e aprimorando a sua advocacia. Nicho, você quer que eu fale sobre nicho, Oliveira? Ótimo. Como definir seu nicho? Vou anotar aqui para trazer para a próxima terça-feira, tá? A seu pedido aí. Já vou anotar aqui na minha agenda para quando eu for preparar aqui o tema da live, eu falar na próxima terça-feira. Ah, tá aqui. Anotado seu pedido, tá? Terça-feira que vem, já vou deixar aqui, Semana que vem, deixa eu botar aqui na minha agenda, nicho. Tema da live. Tá bom? Então, gente, uma excelente quarta-feira para vocês, tá? E não deixe de ir lá aqueles que estão nesse momento, querem direcionamento, não querem mais ficar perdendo tempo, não querem fazer isso sozinho, querem acelerar o seu crescimento, querem economia de tempo, de dinheiro, querem direcionamento assertivo, claro, para conseguir atingir os resultados mais rápidos. Vai lá no link da minha bio e preencha a ficha de interesse, tá bem? Um beijo, gente!